Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é José Roberto Santos, eu sou advogado, sou professor e sou coach jurídico. Hoje eu quero falar para você uma coisa que você pode aplicar hoje, você pode começar a aplicar hoje mesmo na sua vida, que vai fazer você ter resultados muito melhores na advocacia, na sua profissão ou em qualquer outra área da sua vida. Tudo isso tem a ver com a forma que a gente enxerga o mundo. Lá em Provérbios 23:7 diz o seguinte: da forma como a gente vê, é assim que a gente vive. Em outras palavras, mais ou menos, resumidamente, é isso. A forma com que a gente vê o mundo é a forma com a qual a gente vive esse mundo. Ou seja, aquilo que eu vivo, eu crio. Porque o mundo que eu vejo, eu crio. A partir do momento que eu vejo e que eu crio esse mundo, eu sou assim, eu faço coisas nesse sentido e, claro, tenho resultados nesse sentido. Bom, se ficou confuso, não tem problema, que eu vou dar um exemplo agora. Na área da advocacia, é fácil a gente pegar esse exemplo. Aí eu tenho conversado com vários advogados e muitos têm um problema sério de reclamação. Isso não é só com os advogados, eu fui servidor público também, e um dos maiores problemas, acho que, do serviço público é o servidor que reclama. E muitos servidores, eu era um deles, também a gente reclamava muito. Reclama do salário, reclama da política, reclama do governo, reclama da falta de aumento salarial. Então isso é uma tônica. E no meio da advocacia não é muito diferente, porque nós vemos advogados reclamando do mercado, reclamando do número de faculdades, do número de advogados que tem por aí. Nós somos mais de 1 milhão hoje, então isso tornaria a concorrência difícil. Agora vem cá, pensa comigo. Tanto no serviço público como na advocacia, nós temos duas pessoas que estão submetidas ao mesmo salário. Ou seja, eles têm o mesmo salário, têm a mesma condição de vida. Às vezes os dois são solteiros, os dois são casados. Eles vivem exatamente nas mesmas condições, ou pelo menos muito próximas às condições de vida de cada um. E um é alegre, um é bem feliz e realizado e o outro não. Na advocacia, então, a gente vê isso muito mais claramente. Duas pessoas da mesma área de atuação, uma bem posicionada profissionalmente, às vezes com o mesmo tempo, inclusive, de carreira, uma muito bem posicionada profissionalmente e o outro reclamando da vida. O que é isso? Isso é a forma, um dos motivos, claro, né? É a forma com que a pessoa enxerga aquilo que ela está fazendo. Se eu enxergo a advocacia como algo ruim, se eu enxergo a minha profissão como algo péssimo, como algo que não vale a pena, como algo, por exemplo, o cliente não vai me pagar, ele vai me dar o calote, eu não vou receber aquilo que eu mereço. Então, esse é o meu mundo. Eu devia falar assim: no meu mundo, a advocacia é ruim. No meu mundo, o serviço público é ruim. No meu mundo, ser professor é ruim. No meu mundo, homem é ruim, mulher é ruim. No meu mundo é assim. E dessa maneira, quando eu enxergo assim, quando eu passo a ver as coisas assim, eu começo a ser assim, porque aquilo que eu vejo, eu crio. E a partir do momento que eu crio, eu passo a ser assim. Então, o ser, o fazer e o ter estão totalmente ligados e condicionados àquilo que eu vejo e crio. Então, vamos de novo. Eu vejo o mundo assim. Eu crio o meu mundo assim. Então, eu passo a ter atitudes dessa maneira, né? E depois ter resultados assim. Então vamos voltar aqui à advocacia. A pessoa pensa: a advocacia é ruim, a advocacia não vale a pena, a advocacia não compensa, cliente é tudo ruim, cliente não paga. Então o que ele passa? Ele interioriza isso, ele introjeta isso, ele deixa isso dentro de si, e a partir daí ele passa a ter ações dessa maneira. Ou seja, ele não vai ser um bom advogado, ele não vai fazer um pós-venda com o cliente, ele não vai atender direito, ele não vai atender as ligações, ele não vai responder as perguntas, ele vai perder prazo, ele vai trabalhar de uma forma não muito adequada, vai sempre ser grosso com o cliente, por exemplo. E a partir daí, qual é o resultado dele? O resultado dele é ter realmente um cliente mal pagador, um cliente que vai fraudá-lo, que vai fazer com que ele realmente tenha a certeza de que a advocacia é ruim.
Não estou dizendo que todo cliente paga ou não, inadimplência vai haver em todas as profissões sempre, mas quando o advogado busca isso, quando o advogado pensa dessa maneira, ele mesmo, ele vai fazer, ele vai ter ações e depois resultados dessa maneira também. E claro, a certeza e mais uma vez ver que realmente a advocacia não presta, e aí ele vai reforçando essas trilhas neurais e cada vez mais até um dia que ele vai desistir da profissão, ele vai ser um fracassado eternamente. Assim também é com o casamento. Tem pessoas que falam assim, casamento é uma porcaria, casamento é uma droga, então ele passa a ser assim, agir assim, aí ele já não trata mais a esposa, o marido bem, e ele, claro, vai ter resultados péssimos. E nesse momento ele vai dizer, viu? Aí você parou, vai dizer, realmente o casamento não é bom. E tantas outras áreas da vida. Então, o que a gente pode começar a fazer hoje para mudar isso? Esse ter, fazer e ser. Ou melhor, esse ser, fazer e ter. Esse ciclo na nossa vida pode ser mudado de que maneira? Primeiro, olhando de forma diferente. Então tudo começa pelo olhar, como a palavra diz, né? Da forma que a gente vê, assim a gente vai ser. Então tem que mudar o olhar. Se a gente está com medo das reportagens horríveis que aparecem na televisão, vamos parar de assistir. Sabe, aqueles noticiários horríveis que tem por aí, que só falam em sangue, que só deixa a gente com medo. Se a gente está muito vendo a respeito de crise, a gente vai introjetar esse negócio de crise e a crise vai ser muito mais pesada, porque no meu mundo há uma crise muito pior até do que a que existe. Por exemplo, o funcionário público às vezes não sente tanto a crise, porque o salário dele está vindo normalmente, mas mesmo assim a gente vê na maioria dos funcionários públicos falar de crise. Por quê? Às vezes o padrão de vida dele não mudou, o padrão de compra dele não mudou, mas aí a visão é que mudou. Está contaminada essa visão, então cuidado com a sua visão, cuidado com aquilo que você está vendo, cuidado. Então, primeira coisa, por exemplo, nessa área, parar de ver reportagens, ou então diminuir bem, filtrar essas reportagens da nossa mente para não acreditar realmente em tudo que nos dizem, que os noticiários nos transmitem. Segunda coisa, andar com pessoas que têm a mesma visão positiva sua, aquela que você quer ter. Porque se você anda com pessoas fracassadas, com pessoas derrotadas, com pessoas que só falam mal, com pessoas que são para baixo, você vai ser também assim. Então cuidado com as pessoas com as quais você tem andado. Ande com pessoas legais, com pessoas positivas, com pessoas que olhem à frente, com pessoas que tenham visão positiva de futuro. Não pessoas fracassadas, pessoas que não querem nada com nada e que vão reclamar e que se alimentam de reclamação. Tá ok? Então muito cuidado. Essa é a postura que você pode fazer hoje. Pode mudar hoje a sua visão. E mudando a sua visão, certamente outras coisas vão mudar na sua vida. Quando você muda a sua visão, o seu ser muda, o seu fazer começa a mudar e o seu ter, os seus resultados começam a ser muito mais positivos também. Tá ok? Muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo nesse vídeo. Dá o seu curtir ao final e nos vemos no próximo vídeo.